Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tema de hoje é mães narcisistas. Como saber que a minha mãe é narcisista? O que é uma mãe narcisista? Vamos lá. Quem teve uma mãe amorosa, protetora, que sempre cuidou dos seus filhos com muito carinho? Esse vídeo costuma ser muito doloroso e eu tive que ter até um certo preparo para poder vir passar para vocês uma coisa que não é tão difícil de falar, sobre mães narcisistas, pais narcisistas. Infelizmente, isso existe. Nós entendemos ao longo do nosso crescimento que as mães veio ao mundo para quê? Para amparar os filhos, acolher os filhos, orientar o filho desde criança, desde o ventre, Diz que a mãe tem a capacidade de falar com o filho já nos primeiros dias de gestação. Cientificamente, dizem que a criança já começa a entender, a identificar que é a mãe. Uma coisa tão sublime que é ser mãe. Mas quando essas mães que a gente tem aquela imagem, de repente, essa mãe é uma narcisista. Essa mãe tem um transtorno narcisista. Essas mães que sofrem com transtorno narcisista, elas maltratam os filhos, abandonam os filhos, não têm empatia, não têm prazer no crescimento dessas crianças. Gente, a gente cresceu ouvindo dizer: honra teu pai e tua mãe, em todos os sentidos. Respeite teu pai e tua mãe, como na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ou por tradição. A verdade, toda religião do mundo, a tradição é a única. Honra tua mãe. Com certeza. Mas quando essas mães têm um transtorno mental, o que acontece na vida desses filhos? O que acontece que esse papel de proteger, de acolher, de cuidar, de ser amiga, de ser mãe repreendendo na hora certa, justamente para que esse filho ou essa filha cresça nas bases de uma boa sociedade, que prepare esse cidadão, essa cidadã para o mundo, que esse é o objetivo de um pai e uma mãe. Se são pai ou são mães verdadeiras, esse papel é totalmente invertido, porque a mãe se torna narcisista e se torna o pior pesadelo dos seus filhos. Nesse vídeo, eu quero apresentar para vocês as características de uma mãe narcisista. O que ela faz na vida de um filho, o que ela pode fazer. Lembrando que o narcisista, ele só cuida do quê? Do seu próprio ego. Ele se preocupa com a sua exaltação. Ele é uma pessoa que tem uma empatia muito baixa ou não tem. Só pensa no seu eu, só pensa na sua vaidade. São pessoas com a capacidade enorme de mentira, manipulação, controle sobre as suas vítimas. E quando o narcisismo é a mãe? Será que muda alguma coisa? Não. Não muda. Como existe a mãe narcisista, existe também o pai narcisista. Mas hoje eu vou falar da mãe narcisista. Então, assim, se você se identificar com esse vídeo, compartilhe. Vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente do amor. Vamos ajudar as pessoas a entender esse transtorno que tem praticamente dominado o mundo, dominado as pessoas, e que infelizmente não existe um tratamento específico dentro da própria ciência psicológica e psiquiátrica, mas existe sim, não existe a cura, tá? Deixar bem claro para vocês que o narcisismo não tem cura, mas existe sim, se o narcisista querer, que é muito difícil, os narcisistas querer, porque eles não reconhecem que são pessoas que têm esse transtorno.
Para eles são tudo normais, como eu falei em outros vídeos. Para eles tudo é normal. Ser carrasco, ser orgulhoso, eles têm uma autoestima, um ego inflável, quer ser melhor que todo mundo, tem que aparecer, tem que ser admirado, tem que ser o centro de todas as atenções, melhor que todo mundo na rua, melhor que todo mundo na família, no trabalho. Mas eu quero falar da mãe. Vamos lá. Sabendo que é um transtorno bem difícil de lidar, porque só quem tem ou passa na mão de, ou já passou na mão de uma pessoa que tem transtorno narcisista, sabe o quanto que é difícil você se recuperar disso. Você passou na mão de uma pessoa, de uma personalidade destrutiva. Ela só pensa em destruir. Ela só pensa em alcançar os seus objetivos, destruindo aquela pessoa que ela escolheu como até bode expiatório. A mãe narcisista e das mães narcisistas, elas são muito abusivas. Tudo que elas falam ou elas fazem, tudo é pelo simples ser mãe. Em dizer, eu sou sua mãe e eu posso fazer isso, aquilo, posso te cobrar porque eu sou sua mãe. Então você tem que me obedecer. Gente, é complicado você falar essas coisas, sabe? É muito difícil. Porque assim, essas mães são muito cruéis. Elas surram os filhos, judiam, tá? Até algumas delas não alimentam. Já viu mãe com esse tipo de característica? Mãe que abandona os filhos, não alimenta, não cuida. Deixa para terceiros cuidar. Não tem muito interesse. Elas ficam fazendo experiências com os filhos. E não entende nada. E o filho, ele não sabe. Porque ele não entende o que está acontecendo com ele. Porque a mãe narcisista, ela é narcisista desde muito nova, cresceu sendo narcisista, nasceu tendo esse transtorno. Quando ela casou, ela continuou a ser narcisista. Ela não mudou seu comportamento. Uma coisa que ela mudou foi de vítima. Que agora ela pega os filhos para ser vítima dela. E é tão difícil, né, pessoal? Porque a gente, como criança, a gente já cresceu sendo dependente dos pais. Dependente no amor, dos conselhos, no tirar dúvida da vida, nas opiniões. E sempre esperando o melhor dos pais. Sempre esperando o melhor da mãe. Só que essa criança cresce confusa. Muito confusa. Ela cresce triste, não entendendo nada. E como qualquer criança que depende do pai, vai crescendo assim até certa idade, tá? Aquela pessoa que está para te proteger não cumpre esse papel mais. Ou seja, desde o começo nunca cumpriu. Realmente dá um nó na cabeça dos filhos. Elas não respeitam limites e privacidade. Quer dizer que a mãe narcisista, ela não respeita o seu espaço, sua privacidade. Faz tudo sem o seu consentimento. Faz tudo longe do seu consentimento. Mexe nas suas coisas, são bem invasivas, porque o narcisista é invisível. Ele invade tuas coisas, ele mexe nas tuas coisas. Imagine a mãe, o que a mãe faz? Elas pegam as suas coisas, por exemplo, eu gosto desse papel e ela sabe que eu gosto desse papel. E eu guardo lá na gavetinha. De repente, ela pega, ou joga fora, ou dá para outra pessoa e não dá satisfação, tá? Ela não dá satisfação, doa suas roupas para as pessoas, não guarda nada que é seu, não quer lembranças muito suas de infância, não é muito de acumular suas fotos, contém uma ou outra. Então, assim, elas desfazem das coisas do filho sem remorso, ela não tem remorso. Ela costuma também, tá, te dar as coisas e tomar de volta. Se ela te dá um carro, te dá uma roupa, te dá um vestido, se você é uma mulher, se você tá me ouvindo é mulher, te dá uma roupa, um vestido legal, ela vai pra uma festa, pega aquele teu vestido e veste e fala assim, fui eu que te dei. É meu também. Quem disse que é seu? Comprei com o meu dinheiro. O que é meu o que é seu é meu. Quem manda em você sou eu.
Fala mal dos filhos para as pessoas, até coisas constrangedoras dos filhos, tá? Tanto da filha como do filho. Vai falar para aquela vizinha, para familiares, para aquela amiga do trabalho dela, coisas bem constrangedoras da sua vida, aonde você fica assim confuso. Por que ela faz isso? Qual a intenção dela fazer isso comigo? E quando você tenta ser independente, ela insiste nessa punição. Ela não gosta que você tenha autonomia, que você cresça, que você arruma seus objetivos. Então, por isso que nós falamos sempre, eu falo, muita gente na internet fala sobre essa situação. Por quê? Ela coloca um filho contra o outro, ela gosta de penetrar nos seus sentimentos mais doloridos, aquilo que mais te machuca, aquilo que mais deixou marcas em você, que você não gosta de falar para ninguém. Como ela é tua mãe, independente de você saber ou não que ela é narcisista, ela sabe dessa tua dor e usa aquela tua dor para te ferir. E sem remorso, tá? Nem um pingo de remorso. Ela vai usar isso. E não tente mudar, porque ela não vai aceitar nenhuma correção sua. Como eu falei, a mãe narcisista usa a autoridade de mãe sobre o filho, sobre a filha. A filha e o filho se tornam posse dessa mãe narcisista. Se torna posse. Ela manda e desmanda. E acabou. Uma coisa também, pessoal, que a mãe narcisista faz muito, ela elege, dentro da família, os filhos de ouro, dentro dos filhos, tá? Elege o filho de ouro e um para bode expiatório. Não sei se você já ouviu falar. Ou seja, os filhos de ouro, ela se identifica mais. Ela dá privilégios. É impressionante. Quando ela pega um filho para ser de ouro, ele pode ter até os mesmos ou poucos defeitos seus, mas ela consegue superar aqueles defeitos. Porque aquele filho, ele supre o ego dela. De alguma maneira, ele não bate de frente, não briga, não repreende. Enquanto ele fizer de tudo que ela quer, ele é o filho de ouro. Tá bem claro isso? Enquanto o bode expiatório, por exemplo, o filho de ouro, ai tadinho, ele precisa disso. O bode expiatório que a gente cita, o filho que fica na mão da mãe narcisista, ele não precisa de nada. Ele não tem proteção, não precisa de nada. Ele não tem nem proteção nem reconhecimento. E uma coisa, ele é culpado por tudo que acontece na família, tá? Se acontece uma onda de morte, se acontece acidentes, se acontece brigas entre irmãos, briga em família, fofoca em família, ela sempre vai direcionar a culpa para o filho que ela elegeu como bode expiatório de seus ataques. Tudo de errado, gente, em tudo. Qualquer área social que a mãe narcisista ela não vê valores no filho bode expiatório. Ela faz uma projeção, eu posso dizer para vocês, no filho expiatório para não enxergar seus defeitos. Ela destrói as relações familiares e até impõe uma disputa, rivalidade entre um contra os outros, entre irmãos, entre primos. Então, assim, ela faz uma projeção tão suja naquele filho, tão terrível naquele filho, que aquele filho é um filho problemático, um filho assim, e ela mesma, ela não tenta enxergar que ela é problema, que ela está usando um abuso, que ela está mentindo, que ela está inventando, está exagerando. Vocês entenderam? Uma coisa que a mãe narcisista também, ela tem o costume de te desvalorizar, de te criticar o tempo todo. Pensa na pessoa que você pode ter certeza. Você pode passar na faculdade, você pode ter vários diplomas, você pode ter várias conquistas. Ela nunca vai dar aquele valor. Ela nunca vai querer valorizar aquilo e nem
achar legal as suas conquistas. Lembrando que mãe narcisistas são invejosas aos filhos que ela escolhe para ser o bode expiatório. Os filhos de ouro não. Mas os filhos de ouro não precisam ter nada. Não precisa sair da cadeira deles. Tá tudo certo. Porque o filho de ouro tá erguendo o ego dela, tá aceitando os abusos dela. Mesmo que ele não fale nada, mas ela entende que ele entende ela, sabe? Tipo assim, que ele é um filho que não vai desmascará-la. Não vai chamar atenção em nada. Mas aquele filho que é mais esperto e que consegue um desenvolvimento melhor e consegue perceber esse comportamento dessa mãe, com certeza ele vai sofrer. E uma coisa também que acontece com as mães narcisistas é que as filhas de mães narcisistas são as mais que sofrem, tá? Claro, mãe narcisista, para homem como para mulher, ela sempre vai ser narcisista. Se tiver um filho só, ela é narcisista para esse filho. Se ela tiver 2 filhos, ela é narcisista em um e o outro não. Se ela tiver 3 filhos, ela será de um e os 2 ficarão longe, como fala, desse tormento de tolerar esse transtorno da parte dela. E uma coisa, quando é menina, ela fala, você é a filha problemática. Ela faz toda uma confusão, tá? Em tudo. E uma coisa, nem de falar mal de você para todo mundo, ela faz assim uma projeção que você é rebelde, que você nasceu rebelde. E quando você fala para sua mãe, mãe, o coleguinha está me maltratando, fulano está falando mal de mim. Você conta uma coisa para ela, claro, porque o filho sempre acredita que a mãe possa ter algum defeito ou outro, mas é mãe. Porque essa projeção de santificar o personagem mãe é tão global, é tão infinito, é tão especial para um filho. Quem tem sabe que quanto que é bom ter uma mãe amorosa, uma mãe protetora. É difícil quando essa mãe é narcisista. Porque aí vem o choque. Que quando você espera que essa sua mãe narcisista, ela venha ser ao seu favor e você sabe que você está certo e você sabe o que ela faz com você? Ela fica a favor do errado e consegue inverter contra você. Ela joga toda a situação contrária para você sair por ruim para as pessoas. E como ela é mãe, a palavra dela é a que vale. Imagina, se ela é mãe e fala isso, as pessoas vão acreditar, claro, ela é mãe. Você é um filho. Se uma mãe fala isso de um filho, lembrando que o narcisista, voltando ao transtorno narcisista, somente o perverso, o narcisista, ele é tão mentiroso, ele é tão manipulador, ele é tão fingido, que ele consegue convencer as pessoas, que a gente chama de capachos dos narcisistas, ou são os macacos voadores. Lembrando, pessoal, que a Rô tem um vídeo só sobre esse assunto, macacos voadores, relacionado ao transtorno narcisista, aqui no canal Nuvem News. Que ele consegue convencer aquelas pessoas, porque a pessoa pensa assim, poxa, se a mãe tá falando, se a mulher tá falando, se a ex tá falando, se o ex tá falando, então deve ser verdade, né? Aí sai espalhando. A mesma coisa acontece com a mãe narcisista. Porque o transtorno, gente, é o mesmo. Só muda os personagens do transtorno. Você entendeu? Tá bem claro? Tô ajudando? Vamos lá. Triste, né? Quando você pensa que a sua mãe vai te ajudar, vai te entender, vai te dar uns conselhos, ela fica contra você e você sabe que você estava com a razão. Triste. Para um filho, para uma vítima de mãe narcisista, é muito doloroso e muito confuso. Porque você tenta entender por que a sua mãe age assim. E ela consegue confundir tanta a mente do filho que nesse instante o filho pensa que tá maluco, né? Tem alguma coisa errada com ele. Tem uma coisa errada. Por quê? Se ela tá falando isso, será que ele tá errado ou ela tá errada? Aí fica aquela confusão. Será que eu tô maluco? Será que eu tô maluca?
Ah, eu tô certa. Eu tô certo. Socialmente, a gente tem a obrigação de santificar as mães. Eu acho que está na Bíblia. Mas lembramos também que na Bíblia tem também esse versículo aqui, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, por essa obrigação de santificar a mãe, mas a gente acaba esquecendo também, esquece que essa mãe, ela tem um transtorno mental. Não é uma pessoa comum, ela sofre de um transtorno mental. O narcisista que tem esse transtorno mental, que tem esse transtorno de personalidade, você quer esperar o quê? É triste. Se a gente sofre com pessoas, ou pessoas sofrem, ou você está sofrendo com narcisista, ou já sofreu com narcisista, que tem encaixado durante os vídeos, observado os vídeos, você tem entendido o grau que é isso. Teve uma live de uma doutora que fez assim: o mundo precisa tomar providência sobre o narcisismo. O mundo precisa saber do narcisismo, que é muito pouco falado. E olha que ultimamente tem aumentado muito, mas muita gente não sabe o que é o transtorno narcisista. Quando eu falo que uma pessoa tem transtorno mental, essa mãe também tem transtorno mental. Essa mãe tem um transtorno de personalidade e ela vai agir como a tal. Ela vai tomar posse, ela vai roubar a vida dos filhos. Lembrando, pessoal, que o tipo narcisista, eles fazem de tudo para fazer você passar por louco ou louca para as pessoas. O grau de tormenta psicológica é tão grande, a pressão é tão grande, como eu falei em vídeos de relacionamento, como outros tipos de vídeos, a mãe narcisista atua do mesmo jeito, não tem mudança. Ela articula, ela inventa, ela faz toda aquela campanha de difamação do filho agora para as pessoas, colocando o filho como o garoto problemático, a garota problemática, e ela é a santa. Ela tá fazendo as obrigações, ela tem princípios, ela está certa, tá? Também quero ressaltar e quero fazer um vídeo, talvez para frente, um vídeo sobre narcisismo na religião. Só quero dar uma palha bem rápida. Tem pessoas narcisistas dentro de várias religiões, ok? Não vou citar as religiões aqui, mas elas usam o termo de servir, de ter caridade, de ter o amor, de fazer as suas orações, ou suas rezas, suas meditações ou não, e tentam usar isso de uma forma que blinda ela dos defeitos dela. Porque as pessoas veem a má personalidade dessa pessoa, mas, como diz, não, ela tenta passar isso de uma forma camuflada e bem máscara mesmo. Eu te falei que é o jogo da máscara, né? Máscara do lobo. Coloca a máscara é uma coisa, tira a máscara é outra. Elas usam a religião para se mostrar que são pessoas de boa personalidade, pessoas do bem, pessoas que têm Deus, tá? Deixa isso para frente, é um tema muito longo e com certeza você vai entender, ou já entendeu o que eu quis passar aqui para vocês. Então a mãe narcisista, ela faz você passar de louca para as outras pessoas, ela não tá nem aí. E se você confrontar com ela, porque o narcisista odeia, gente, todo narcisista odeia, é ser confrontado. Que é uma coisa que narcisista odeia, é ser confrontado. Agora, você, filho, que confronta uma mãe narcisista, ou um filho que já fez esse confronto, vai falar que errado é você e que você anda inventando coisas. Que você é mentiroso, que você é mentirosa, que você que inventa as coisas. E você sabe que você não está inventando. Depois ela distorcer, vai falar para todo mundo que está preocupada com você. Ela vai falar: olha, eu tô preocupada com a minha filha, eu tô preocupado com o meu filho, eu tô muito preocupada, sabe? Porque ele tá tão mentiroso, distorce, sabe? Eu falo, ele vem com uma conversa pra mim, falando que falei isso,
Mas, nossa, não é isso que eu quis dizer. Ah, eu tô preocupada. Vou ter que mandar para logo um psiquiatra aí, uma clínica. Eu vou ter que mandar fazer alguma coisa, internar em algum lugar, porque essa pessoa, esse filho, essa filha não tá batendo bem na cabeça, sabe? E ela sai falando para todo mundo isso. E além de falar que você está sendo louca ou louco, ela se põe que está sendo vítima sua, gente. Você que está vendo esse vídeo, você está entendendo o que eu quero te passar. Ela não sabe mais o que fazer com você. Gente, olha, é terrível. Narcisismo, meu Deus amado. Meu universo, livra do narcisista. Gente do céu. Imagina uma mãe, gente, que dor. E ela fala ainda que está sofrendo injustiça por uma filha cruel, por um filho cruel. Vocês estão percebendo que a mãe narcisista tem o papel realmente narcisista? Não é porque ela é mãe. Quando ela tem filho, ela é narcisista para os filhos. Quando ela está na sociedade, ela é narcisista com alguém da sociedade. Quando ela tem um relacionamento, também ela age com narcisismo. Porque é um transtorno que está encarnado e ela não quer saber. Porque para eles ou para elas estão totalmente certos. E a mãe narcisista sempre vai se achar certa, mesmo machucando, humilhando, atacando o filho, a filha de graça, manipulando para falar só aquilo que ela acha, manipulando os pensamentos, o meio social daquela criança, ela isola aquela criança só para ela, só abraça aquela criança só para ela, não deixa a criança fazer as atividades que ela quer. Sim, tem que ser que ela quer, não que a criança tem vontade, tá? Então, isso que é uma mãe narcisista. Lembrando que as mães narcisistas são invejosas. Quando tem menina, as meninas principalmente, elas não conseguem elogiar as meninas, tá? Os meninos, se for um menino, fala assim, ai, você é bonito, mas tem isso do seu pai. Se você tivesse puxado a mim, você seria mais bonito. As mães narcisistas, elas são super invejosas. Para as filhas, mulheres, elas não conseguem nem elogiar a beleza da filha. Elas não conseguem falar, nossa, como minha filha é linda. Sabe por quê? Porque ela tem que ser muito mais linda do que a filha. Ela não consegue elogiar. E olha que eu tenho estudado sobre mães narcisistas há muitos anos. Aliás, todos esses transtornos, que alguns que eu irei falar daqui uns dias, vocês vão entender por quê. Como o narcisismo tem sido um dos transtornos mais perigosos do século XXI e tem aumentado bastante. E é esquecida das coisas ruins que ela fez para você. Ela pode ter feito tudo de ruim para você ao longo dos anos. Você está crescendo, você já não é aquela criança, você está crescendo. Quando você chega numa fase mais adulta, você fala, mãe, você lembra que você fez isso comigo? Que ela fala, eu não lembro. Conversa tua. De novo, né? Inventando coisas. Simplesmente, elas vão sempre colocar como você é o culpado. Pode ter a idade que for, você é a culpada. Olha, eu não me lembro, mas se foi naquela época, você fez coisa errada. Pode ter certeza disso. Que até hoje você cresceu só da aparência. Mas se não fosse eu na tua vida, quem seria de você sem eu? Quem seria? Eu não sei como, bem que algumas pessoas já enxergou. Você não engana mais ninguém. Todo mundo sabe quem é você na família. Tá? E quando você mostra os erros delas, aponta seus erros, ela dá de vítima. Vítima de você. Esqueça. Ela nunca vai reconhecer os erros dela. E na primeira oportunidade de alguma contenda, de uma desavença, ela vai jogar tudo na sua cara. Então volta todo o pesadelo, toda aquela angústia, toda aquela dor no peito. Poxa, porque minha mãe foi assim comigo? Porque as mães narcisistas também são muito egoístas. Tudo o que importa é o que elas sentem. Não importa o que você sente, o que importa é o que ela sente. Ninguém espera isso de uma mãe, né? Os filhos da mãe narcisista crescem carentes, confusos. Eles crescem querendo essa atenção dos pais, mas é muito frustrante porque eles crescem na esperança que a mãe ou o pai, se for narcisista, quando eu falo mãe, tem o pai narcisista, viu? Mas a mãe narcisista, por ter um papel
muito mais, assim, não que o pai não seja, mas a mãe também, papel materno, mais coração, mais umbigo de verdade, acaba ferindo mais. Os filhos, eles criam dentro de um controle, eles são praticamente controlados em tudo, até da maneira de ser, de se comportar em sociedade, de conversar com pessoas. Lembrando que a mãe narcisista também é narcisista para o filho, 100% em todos os aspectos. Se tiver separação, um dia, um divórcio, ela vai ser narcisista com o filho porque ela vai tentar atingir aquele relacionamento que deu errado. Então, isso já faz parte, é falar a cereja do bolo, gente. Lembra que eu falei que uma pessoa que tem essa mãe, ela tem esse transtorno de personalidade. Ela tem um filho, ou uma filha, 2, 3, 4 filhos. O que ela vai fazer? Ela vai alienar os filhos. Ela vai fazer alienação contra aquele pai que ela quer destruir, porque o narcisista, ele adora destruir a vida das pessoas. Eles têm prazer de se vingar, eles têm prazer de ver as pessoas destruídas, acabadas. Elas têm prazer de ver o caos da vida da pessoa que ela, ou seja, que ela não gosta. A verdade, narcisista não gosta de ninguém, né? Só gosta dela. E tem um certo, razoavelmente, consideração para quem está na linha de pensamento dela. Que concorda com ela, levanta ela, tá? Porque, a verdade, o narcisista gosta de se aparecer. Lembrando que, pessoal, a mãe narcisista, ela é incompetente. Ela não tem nenhuma competência em ensinar um filho. Elas não são capazes de orientar um filho e uma filha para uma vida estável, uma vida de educação, uma vida no respeito. Sabe por quê? Porque como elas são mentirosas, manipuladoras, têm esse transtorno, elas nunca vão ensinar coisas boas para os seus filhos. Nunca. Põe isso na cabeça de vocês. Você pensa, mas é mãe... Não, a mãe narcisista, ela não ensina. Ela não tem capacidade de educação. Tanto que, quando há uma separação, ela age com alienação parental, ela começa a ficar o jogo da vingança, tá? E ela não quer saber do crescimento emocional do filho, tá? Nem da filha. O que ela quer saber é as metas de destruição, as metas de maldade que ela programou para aquela vítima que praticamente se desprendeu dela. Então, ela pega aquilo que aquela vítima seria o que mais gosta, aquele ponto fraco, e acaba usando aquele ponto fraco para tentar atingir. E atinge quem? Os filhos, porque os filhos não têm culpa. A filha, o filho, não tem culpa dela ter esse transtorno. Então, eles crescem preso dentro de uma gaiola trancada no mundo narcisista. Eles não têm vontade própria. Eles são manipulados a falar o que ela quer, o que ela gosta. Tudo que ele faz não tem valor. Nas redes sociais, em família, família, #vibes, #filho. Eu amo meus filhos. Mostra a foto, faz aquela aparência de manipulação já para isso. Para quando o filho tentar falar, minha mãe é assim, ela vai falar que nada, ele é doido. Vocês veem como eu vivo com ele? Você entendeu? É assim que é a mãe narcisista, gente. É duro de falar, é duro. Mas vamos lá. Elas são, como diz, abusivas, são donas da verdade, só elas têm a verdade. Eterniza a relação de domínio. Então, elas eternizam, elas não conseguem desprender das suas maldades. Elas têm que ser uma coisa eterna. Aquele filho, aquela filha, mesmo que ele cresça, fique adulto, ela sempre vai atormentá-lo. Não considera o desenvolvimento psicológico, emocional, financeiro, intelectual do filho ou da filha. Posse. O filho é meu filho, eu que mando. Isso pode ser pai, mãe, vó, tá? Ela toma essa posição de posse, quer colocar os filhos dentro das suas próprias regras, seu espaço. Por isso que eu tava vendo uma live, a doutora, especialista, advogada, falando sobre separações com pais narcisistas, explicando junto com uma psicóloga, o desafio que acontece dentro dos tribunais da vara da família, porque eu acredito que todos os advogados deveriam também entender sobre um pouco de psicologia, devido você lidar com psicopata, lidar com pessoas mentirosas. O narcisista faz parte dessa psicopatia, porque é um transtorno. O narcisista perverso, ele é
praticamente um psicopata, tá? Ele faz maldade porque ele gosta, porque ele quer ver destruição. Então, o que acontece? Dentro dos tribunais, essas mães não querem saber do bem-estar do filho, quer saber como atingir aquela pessoa que ela estava atingindo antes. E isso aí não respeita se o filho vai ficar triste, afastado. Por exemplo, grandes processos de alienação parental são, a maioria, com narcisistas. Vocês sabiam disso? E nisso, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. A mãe narcisista é desse jeito. Triste de falar, é pesado. Eu acredito que muitos estão querendo assim, mas você falar de mãe. Eu tô falando de mães com transtornos. Eu não tô falando de uma mãe amorosa, acolhedora. É muito sério isso, tá? É muito sério. Você que tem uma mãe narcisista, você que tem uma mãe ao longo dos anos, hoje você está começando a entender que a tua mãe tem um transtorno, eu vou te dar uma solução. Primeiramente, você tem que entender que ela tem um transtorno. No momento que você conscientizar que ela tem um transtorno narcisista, não bate mais de frente. Não mais tentar provar para ela o quanto filho, o quanto filha você é. Você não vai conseguir convencê-la. Você nasceu num ventre narcisista. Antes de você vir ao mundo, ela já era narcisista. Ela já tinha um alto ego. Então isso não vai mudar. Então a única coisa, vai se afastando, sabe? Não deixa mais se atingir por aquilo que elas fazem você ter dor, daquilo que faz você sofrer, de lembranças ruins na sua infância, de crianças que te maltrataram. Ela dá legalidade, ela dá todo o alvará de soltura para os outros te humilhar. Bom, pessoal, é isso que eu quero te passar sobre mães narcisistas, tá? Lembrando que isso, pessoal, mãe narcisista, infelizmente, não deveria ter existido. Mas, como é um transtorno pode ser homem, mulher, jovem, quem for, é transtorno. E esse transtorno, sabe por que não tem cura? Porque a pessoa não enxerga dos seus defeitos, não enxerga que é uma pessoa abusiva, não se enxerga que ela está errada, ela sempre está certa. Elas tentam mostrar uma fantasia, uma capa, porque dentro delas, elas são pessoas vazias, pessoas que querem preencher, mas querem preencher da maneira errada. Existe mães, sim, mães que merecem flores, mães que merecem todos os aplausos do mundo. Sabe, imagina o dia dos pais, da mãe principalmente, como era. Você que perdeu tua mãe, perdeu um pai, perdeu uma mãe, você perdeu sua mãezinha, que era tão amorosa com você, né? Sabe o quanto que faz falta uma mãe. Agora, você acredita que um filho de uma mãe narcisista? Imagina a cabeça que fica um filho de uma mãe narcisista. Pessoal, fica por hoje esse vídeo. Mães narcisistas. Reconheceu alguma? Será que você é filho de uma mãe narcisista? Pessoal, a conversa é séria, hein? É difícil, é doloroso. Para mim fazer esse vídeo, dá até um peso dentro da gente, porque a gente vê uma mãe, uma rosa, tudo na sua vida. E de repente, quando você vê uma pessoa com transtornos mentais, o que fazer, né? Tocar a vida. É o que temos para hoje. Né, pessoal? Bom, teremos aqui no Nuvem News vários vídeos sobre vários assuntos. Aguardo vocês e até o próximo vídeo.